é fácil definir a química, a biologia, a psicologia, mas filosofia, tu já tem aí um debate filosófico. Por quê? Porque depende muito de escolas filosóficas, do olhar de um determinado filósofo, de uma determinada concepção. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o meu papel aqui nesse planeta? Você já se questionou? Observou o universo infinito e se perguntou qual o nosso significado diante desse todo? E a felicidade? Ela existe? É possível alcançá-la? A morte é o fim? E se for, qual o sentido da vida? Essas e outras questões nós vamos abordar nessa edição da segunda temporada do UXplay Podcast. Eu sou o Jorge Alves Júnior e hoje nós vamos conversar com o professor de filosofia, doutor também, aqui na Universidade de Caxias do Sul, Matheus Salvadori. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito participar aqui do UXplay Podcast. Super legal te receber aqui no nosso estúdio, no nosso programa. Que legal. Eu parabenizo pela iniciativa. Acho que é o momento de divulgação de conhecimento e a filosofia não pode ficar de fora, e agradeço também o convite. E antes, professor, de nós entrarmos aí nesse bate-papo sobre filosofia, gostaria de saber um pouco da sua história, né? Ixi. Quando que você se encantou aí pela filosofia, resolveu entrar por esse caminho? Enfim, conta um pouco da sua trajetória aí pra gente, professor. Bom, eu comecei lá atrás como seminarista. Então eu fui seminarista. Eu com 14 anos eu era lá de Roca Salles, uma cidadezinha lá perto de Garibaldi, Lajeado. E aí eu decidi então me tornar padre. Eu vim para Caxias, para o seminário diocesano. E aí tem todo o processo de seminário, que é ensino médio, propedêutico. E aí depois do propedêutico nós entramos na filosofia. E eu entrei aqui na UX, então eu sou aluno da UX aí 2003 a 2005. Aqui eu entrei como seminarista. E aí na metade do curso eu acabei saindo do seminário e segui a carreira aí dentro da filosofia. Daí eu fiz graduação, terminei, mestrado, doutorado, aí eu segui. E se encantou já de início pela filosofia, você não teve nenhum tipo de dúvida ali no seminário, já tinha esse caminho definido? Não? As dúvidas, então, realmente. Muitas dúvidas. Dúvidas o tempo todo, nunca é simples para escolher o caminho, né? E quem diz que é fácil assim, ou porque nasceu para aquilo, ou sei lá, mas sempre foi algo de dúvida, quer dizer, o estudo e a filosofia em si sempre me encantou. Uhum. Então, desde que eu comecei a estudar com Arnaldo Poleto, no ensino médio, eu comecei estudando Nietzsche, Kierkegaard, esse pessoal, eu me encantei pelo debate da filosofia, é um debate bem diferente do debate da ciência, mas não naquela época que eu pensei que eu seguiria essa carreira, né? Até porque na época eu queria ser padre. Aí depois de algumas crises, enfim, acabei saindo do seminário. E aí, a maior crise foi depois do seminário, o que fazer da vida. Quer dizer, eu já tinha quase acabado filosofia e mesmo assim eu não sabia o que fazer. Então, pensei em vários caminhos, até parei, tirei um ano sabático para decidir o que fazer da vida. E nesse ano eu me dei conta de que o que eu gostava de fazer estava relacionado à filosofia. Porque era um mundo mais da intelectualidade, um mundo mais de estudos. E com isso tu pode também atuar como docente, como pesquisador, como escritor. E esse mundo me encanta, de fato, né? Então eu acabei, tem que ser pela filosofia. Aí depois desse ano sabático eu decidi pela filosofia. Aí eu fiz mestrado e doutorado. E desde o final do mestrado eu estou aqui na UX como professor. Olha que legal, que história interessante, professor. Agora, vamos entrar então direto já no campo da filosofia. Você falou sobre intelectualidade, né? E geralmente tem essa associação com relação ao filósofo que às vezes parece que afasta um pouco as pessoas da filosofia. Não sei se você vê dessa forma. Sim. Professor, então, aproveitando, né, esse contexto, o que é a filosofia e ela pode sim estar no nosso dia a dia, próximo das pessoas? Sim, muito. Muitas pessoas conhecem a filosofia por textos difíceis ou por apenas frases, talvez, e associam a filosofia apenas com frases prontas. Bom, a filosofia, para começar, é a base de qualquer
de qualquer saber, né? Desde a origem dela, rompendo com o mito, surgindo com o logos, vem um discurso mais abstrato sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o ser humano, e desse logos da filosofia, dessa racionalidade que a filosofia propõe, surge a ciência. Então a ciência hoje é produto desse saber filosófico, dos antigos. Mas claro, ela rompe com a filosofia a partir da modernidade e tudo mais. Mas a filosofia, definir a filosofia já é em si um problema filosófico. É fácil definir a química, a biologia, a psicologia, mas filosofia, tu já tem aí um debate filosófico. Por quê? Porque depende muito de escolas filosóficas, do olhar de um determinado filósofo, de uma determinada concepção. Então, se eu falar aqui, a filosofia é especulativa, é Hegel. Não, a filosofia cria conceitos, Deleuze. A filosofia, sei lá, né? E aí tu vai sempre puxando escolas ou autores que vão definindo a filosofia. Então, eu não posso falar que a filosofia é especulativa porque isso muitos autores discordam. E aí vai. Agora, sobre a intelectualidade, sim, a filosofia ela tem uma grande preocupação que é justamente a investigação sobre qualquer assunto. Então, qualquer assunto pode ser investigado pela filosofia, sob um viés filosófico, mas claro, né, tu vai estudar determinado assunto, vida, felicidade, liberdade, com um olhar filosófico vai ser diferente de um olhar, por exemplo, da biologia sobre a vida. Claro. Então, ela te apresenta. Mas sim, ela tende a essa intelectualidade porque a proposta é justamente esse estudo especulativo, ou como diria Aristóteles, né, é um tipo de vida intelectual ou vida contemplativa que o filósofo propõe. Perfeito. Então, sim. Uma das motivações é essa, de muitos que procuram a filosofia. Agora, a filosofia, ela nos ajuda também, não é, professor? Sim. Dentro desses estudos todos, claro, como que nós podemos utilizar ela no dia a dia, não de uma forma simplista, de forma alguma, Sim. mas utilizando, né, os pensadores para que a gente possa nos posicionar diante das nossas dúvidas e das nossas escolhas, professor. Sim, ótima pergunta, porque muitos esquecem que a filosofia também ela tem um lado todo preocupado com a vida, com o dia a dia, com o cotidiano. Por quê? Porque a gente é muito produto dos modernos para cá, e a filosofia moderna para cá, especialmente aí, na época do século XVII e XVIII, ela se torna bastante acadêmica. Mas a filosofia, quando surge, todo mundo antigo, da época clássica, da época helenística, com as famosas escolas, o estoicismo, o epicurismo e tudo mais, são filosofias de vida, exato, são filosofias de vida. Então a filosofia, quando surge, ela tem uma preocupação em filosofar sobre a vida. E a filosofia que é só especulativa e intelectual, que se afasta da vida, esses autores que eu citei, os antigos, muitos, como os estoicos, por exemplo, eles criticam. Então eu diria que, assim, quando eu penso nas motivações da filosofia, o porquê estudar filosofia, há várias motivações, claro, mas eu sempre penso em 3 centrais, que são: a primeira, sim, é a busca da intelectualidade, porque estudar filosofia te dá um arcabouço teórico gigantesco dos principais gênios da humanidade, e não só dos filósofos, mas se nós pegarmos cientistas clássicos, como um Newton, como um Darwin, aí também nós podemos olhar para as concepções dele e entender melhor o mundo no sentido filosófico. Então, de modo geral, eu penso a filosofia como, sim, ela te oferece um lastro intelectual gigantesco para qualquer assunto, primeiro, né? O segundo aí entra a questão de vida, do cotidiano. Então a filosofia sobre a vida, ou a filosofia da existência, não o existencialismo, né, mas da existência. Então todas as grandes questões de crises humanas, a filosofia consegue nos ajudar e muito. Diria o Epicuro que o filósofo é o médico da alma, né? Assim como há o médico do corpo, existe o médico da alma. E segundo Epicuro, o epicurismo, o filósofo é esse médico. Por quê? Porque ele nos ajuda a nos curar diante dos males da alma. Então, essa é uma motivação central, assim, sim, tratar da existência, me preocupar, usar a filosofia para viver melhor, para buscar uma vida boa, para evitar ansiedade, coisas bem que a psicologia trabalha muito hoje, que é importante também, mas a filosofia também responde isso a partir de várias escolas. E uma terceira motivação que eu penso são as motivações específicas. E aí sim, nós temos então, eu quero estudar a filosofia do direito, porque eu quero entender a filosofia do direito. Eu quero estudar a filosofia da biologia, eu quero estudar a filosofia da arte. Então tem as específicas que o filósofo te ajuda a olhar para a arte, para o direito, para a biologia, para qualquer área. A teologia, a filosofia, então, da religião. Perfeito. E as específicas. Com mais profundidade. Com um olhar filosófico. Com um olhar diferente. Exatamente. Agora, professor, as pessoas têm um certo medo
É uma pergunta muito ampla, eu acho, porque nós abordamos todas as pessoas, né? Mas você quebra paradigmas, quebra o pensamento, a tua visão de mundo. E a filosofia, ela traz isso muito forte, não é, Sim, professor? sim. Então acaba também nos assustando um pouco. Então, Sim. talvez por isso que algumas pessoas têm um certo receio. Quando você fala a palavra filosofia, Sim. você percebe dessa forma, professor? Percebo. E uma das explicações disso é uma das formas de entender a filosofia, que é a crítica das nossas crenças. Então a filosofia, ela não aceita nada como dado, ela só aceita aquilo que passa por uma crítica. A filosofia não pode ser dogmática, porque aqui eu já puxo um autor, né, que é o Hegel, na Ciência da Lógica, no início ele diz que a filosofia dogmática ela não é mais filosofia. Por quê? Porque a filosofia é crítica. E no momento que a filosofia é crítica, qualquer crença que nós temos e que guia a nossa vida, desde o momento que eu acordo até dormindo, basicamente, ou seja, a vida toda nossa é orientada por aquilo que nós acreditamos. Nossa construção. Exato. Sobre religião, sobre ética, sobre política, sobre qualquer assunto. Então, se a filosofia faz uma crítica das nossas crenças, não aceitando nada, sem passar pelo crivo da crítica, sim, ela levanta, suspende o juízo para tudo. Então, todas as crenças que nós possuímos sobre qualquer assunto, e aqui nós podemos citar dois que são super polêmicos, que é a questão de Deus e a questão da política, por exemplo, ela não vai cair num dogma, ela não a filosofia não vai para o ateísmo ou para o agnosticismo ou para o teísmo, a filosofia não vai para a direita, para a esquerda, enfim. A filosofia, ela é crítica, né? E muitas pessoas associam isso como, nossa, ela é destruidora, não fica nada de pé. Não, aí depois da crítica, muitos autores vão começar a construir. Claro, dentro da filosofia há uma vertente que é o ceticismo ou mesmo o relativismo que destrói, especialmente o ceticismo. Mas as demais, elas propõem a crítica e depois a construção de verdades. Mas sim, a tua pergunta é importante porque, sim, muitas pessoas se assustam e há sim isso na filosofia, mas é algo saudável, não algo ruim. Por quê? Porque ela nos ajuda a refletir sobre aquilo que nós acreditamos e aquilo que move o nosso dia a dia. Agora nós temos várias linhas de pensamento, como você muito bem abordou. Exato. E a partir do momento que há uma desconstrução do indivíduo, quando ele estuda a filosofia, também é necessário que você se reconstrua. Sim. E aí você tem essas várias linhas e precisa, digamos, professor, escolher uma, ou como que se faz, né, para ter uma base, indo tanto na parte intelectual como na parte também do nosso dia a dia, professor. Aliás, eu até, desculpa, antes da resposta, eu vejo bastante no seu canal que você, no Instagram, que traz muito dessa questão do auxílio no dia a dia, né, para as pessoas. Eu acho bem interessante isso, essa aproximação. Exato. Sim, existe o mundo intelectual, que é totalmente teórico, que tu vai lá para as questões epistemológicas, metafísicas, mas, por outro lado, existe também o mundo concreto, e, nesse sentido, a filosofia ela te ajuda a pensar sobre como viver, como enfrentar uma crise, como passar por um momento de dificuldade. Questões muito concretas. E aí eu estou lá diante de uma dificuldade na minha vida, perdi alguém, estou sofrendo por algum mal, alguma coisa diversa aí, e a filosofia te ajuda e muito. Bom, eu transformei a forma como eu encaro os problemas pela filosofia. E sim, de certa forma, estudar filosofia é estudar um mundo gigantesco de concepções, de autores, né? E essa é a parte intelectual que ela te propõe. Ela te propõe, como diria, parafraseando um outro autor, mas que está em Newton, tu está em ombro de gigantes, né? Tu sobe em ombro de gigantes. Tu tá no ombro de Aristóteles, por exemplo, tu tá no ombro de um Maquiavel, de um Hegel, de um Kant, de um Habermas, e aí tu consegue ver mais longe, porque tu se auxilia desse ombro, desses grandes filósofos e filósofas também. Exato. Muito bom. Mas diante desse universo cheio de concepções, na filosofia existe muito choque, muita contradição, não, mas muito choque de teorias. Então, se um autor, pegamos aí os clássicos, o Aristóteles que rompe com o Platão, né? O Hegel que rompe com o Kant, por exemplo. Então, aí, tu vai por um lado, por outro. Bom, isso aí é um processo. Eu acho que o primeiro passo é conhecer, para depois conseguir se posicionar. E sim, automaticamente tu vai se posicionar diante das várias vertentes. O importante é que ela te propõe as vertentes e ela te deixa escolher pelas escolas, pelas formas de pensamento. E aí eu acho que tu, como intelectual, na tua formação aí, como alguém que está estudando filosofia,
tu vai se posicionar e tu vai começar a pensar dessa forma, e aí tu vai utilizar como base teórica esses autores, essas obras, essas escolas. Isso é comum, né? Vai se atrair, né, por Exato, determinados exato. autores. Claro, e professor, você falou no início lá da fala sobre a questão de Deus. Sim. Eu me lembrei do Nietzsche. Sim. Né? Não tem como não Sim, lembrar do sim. Nietzsche, né, com a frase Deus está morto. Exato. A concepção da filosofia, professor, eu sempre tive também essa curiosidade a respeito da religião, do metafísico Platão, né, com o mundo das ideias. Que relação ele fazia? Ele fazia uma relação espiritual ou não? Como que você observa essa questão dentro da filosofia, professor? Sim. Bom, esse é um debate fundamental na filosofia que vem desde a origem, desde Sócrates e depois Platão e assim por diante, porque os fundadores dessa visão são Sócrates e Platão, e porque os pré-socráticos eles discutem mais a questão do cosmo mesmo, da physis. Mas existe já dentro dos pré-socráticos, Parmênides, a ontologia. Então já tem um debate lá de uma ontologia presente. Uhum. Mas sim, o espiritual o espírito está muito presente na filosofia desde a origem. Porque um dos principais nomes da antiguidade, um dos fundadores da filosofia é Platão. E o Platão cria dois mundos. Há esse mundo e há um outro mundo. E esse mundo é o mundo espiritual. Claro, não espiritual no sentido cristão, não no sentido religioso das religiões comuns, judaísmo, cristianismo, islamismo. Mas existe algo além do mundo sensível, diria Platão, que é o mundo inteligível das ideias. E assim Platão cria um dualismo. Né? Bom, se há esse mundo aqui e esse mundo é o perfeito, esse aqui é uma sombra. Logo, aqui é a verdade. E aqui é apenas uma cópia. Então, de Platão para cá, há uma vertente fortíssima do dualismo. E aí nós caímos em Nietzsche, que foi o que tu começou falando, né? Deus está morto do Nietzsche, a frase não significa literalmente Deus está morto, porque nós o matamos, mas significa a morte desses dualismos, da metafísica. Então a crítica... Nietzsche é ateu. Eu ia perguntar, já respondeu, professor. Nietzsche é ateu, sim, há uma discordância disso, porque muitos dizem, não, ele não é ateu. Ele é sim, a Scarlett, por exemplo, que é uma grande estudiosa do Nietzsche, afirma isso. Mas o Nietzsche não está preocupado em mostrar que Deus não existe na teoria dele. Tu não vai encontrar isso. Deus não existe por isso, por aquilo. Isso tu não vai encontrar. Aí muitos acham que ele não é ateu por isso. Não, ele é ateu porque ele pressupõe isso. É um fato para ele, é um princípio. Não é algo que ele tem que concluir. E a partir desse princípio do ateísmo do Nietzsche, ele constrói a sua crítica aos dualismos, à metafísica. Então, Deus está morto de Nietzsche é uma crítica à metafísica. A metafísica está morta. Então, esse outro mundo que surge com Platão, que está no cristianismo, que depois na modernidade esse outro mundo é construído pela própria ciência, né? Daí há uma outra forma de niilismo. Em Nietzsche, ele vai decretar o fim desse outro mundo, porque para o Nietzsche, em outras palavras, assim, de uma maneira direta, existe apenas o real. E toda vez que tu diz que há o verdadeiro, tu pressupõe o aparente. Para Nietzsche não há o mundo verdadeiro. Logo, não há um mundo aparente. Para ele existe apenas o mundo real. E se tu falar, não, mas esse mundo real é o verdadeiro. Não. Porque daí se tu fala que há o verdadeiro, tu já pressupõe um outro. Um outro mundo. Que seria o falso, né? Então, não, existe o real. E é isso que existe para Nietzsche. Então, o Deus está morto é sim a morte da metafísica, naquele momento do século XIX, mas daí, claro, tu vai para outros debates do ateísmo e outras questões, sim, que daí são também temas que entram em Nietzsche, mas não de forma assim direta, mas indireta. E nessa questão do mundo real, o Schopenhauer é o oposto, não é, professor? Ele tem uma visão de que nós não conhecemos as coisas em si, é isso? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que é importante, eu acho, principalmente, professor, dentro da minha singela visão, é óbvio, né? Principalmente dentro desse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, no mundo. Não vamos polemizar aqui, não é essa a ideia. Mas de nós pressupormos que conhecemos as coisas. Sim. E a filosofia, dentro do nosso bate-papo, já desde o início, a gente já traz você já traz, né, essa questão do aprofundamento. E eu acho que Schopenhauer talvez se encaixe bem nisso, né? Porque você falou do Nietzsche, o mundo real, mas Schopenhauer diz que você não conhece as coisas como você está vendo. Tem mais aí. Exato. Bom, o Schopenhauer, quando ele entra nesse debate, ele tem a influência do Kant, né? E o autor que vai decretar isso, do não conhecimento do mundo numênico, da coisa em si, que é o outro mundo, né, que é o metafísico, é o Kant, na Crítica da Razão Pura.
Então eu começo pelo Kant aqui, porque daí o Schopenhauer ele vai seguir o Kant. Então, o que o Kant conclui? O Kant conclui que a gente conhece o mundo a partir da sensibilidade e do entendimento, que são duas categorias a priori da nossa... Vamos falar de uma maneira bem simples. Estão na nossa cabeça. Estão na nossa cabeça. Então, a gente conhece o mundo, por exemplo... eu vou usar um telescópio. Eu vou conseguir ver lá longe, mas eu não vou ver o perto. Eu vou usar um microscópio. Eu vou ver a partícula. Mas se eu tentar ver esse mundo aqui com o microscópio, eu não vou ver nada. Não vai ver. Eu vou ver só a partícula. Então, o telescópio lá longe, mas eu não consigo enxergar o perto. O microscópio, a partícula, eu não consigo... Então, usando essas duas lentes... A minha visão do mundo, ela não é desse mundo aqui. Ela é de um mundo distante ou de um mundo muito pequeno. Né? Perfeito. O Kant fala também de uma lente. E a lente que o Kant fala é a lente que está na nossa razão. Então, nós todos possuímos uma lente na nossa razão, que ele fala da sensibilidade, do entendimento, que é a sensibilidade, que se dá pelo espaço-tempo. Para Kant, espaço-tempo são categorias nossas, não estão fora de nós, mas está na nossa razão. Então é como se nós olhássemos para o mundo, segundo Kant, na Crítica da Razão Pura, e enxergássemos apenas aquilo que nos é apresentado, que é o mundo dos fenômenos, como diria Kant. Agora, o mundo como ele é de fato, a gente não consegue acessar. Por quê? Porque a nossa razão é limitada. Então, é um limite da nossa razão. Uhum. E esse limite da nossa razão não nos deixa enxergar, diria o Kant, a coisa em si. Que é a parte que não é fenomênica, que é a parte que não se apresenta a nós. Então, por exemplo, eu conheço essa caneca? Eu conheço, porque ela chega até mim em forma de matéria, e o meu entendimento regula essa matéria a partir de categorias, e eu passo a conhecer. Então, ok, certo. Eu conheço. Agora, se me perguntar, eu conheço Deus? Não, porque Deus não tem matéria que chega a mim. Então, eu conheço apenas o fenômeno que tem como base a matéria. O númeno, que não tem matéria, como Deus, imortalidade da alma, o mundo, o infinito, essas questões todas metafísicas que o Kant vai falar, a liberdade, eu não tenho como conhecer. Então, é limitado. E aí nós pulamos para o Schopenhauer, que também continua o debate, o mundo como vontade de representação do Schopenhauer, né? Ele vai falar que o nosso conhecimento se dá por representações. E esse aspecto da representação é aquilo que ele parte do Kant. Só que ele modifica um pouco. Mas, aproximando, seria um pouco parecido com o Kant. Nós acessamos apenas aquilo que nós representamos sobre o mundo. Mas ele diz que, além da representação, que é muito próximo do Kant, isso, há a vontade. E para Schopenhauer, a vontade é um cego robusto carregando um aleijado que enxerga. Então, é um cego robusto, forte, né? Forte, que consegue caminhar, só que um aleijado no ombro dele que enxerga. Isso é vontade. Ou seja, a vontade nós não controlamos, a vontade nos controla. E o que nos guia, e tudo aquilo que a gente faz, que nós chamamos de liberdade, é a mesma coisa que o instinto animal. Então, a nossa liberdade, ou a nossa razão e o instinto animal é a vontade, que orienta o animal e que nos orienta. E nós achamos que controlamos, que somos livres, mas na verdade é a vontade que nos controla. E no nosso dia a dia, professor, diante dessa sua vasta e ótima explicação, até porque eu tinha uma visão diferente do Schopenhauer. Eu entendia que nós não nos conhecemos, que nós temos... Quando eu olho uma árvore, eu estou olhando a representação dessa árvore. O mundo como representação. E que existia uma árvore, uma outra árvore dentro da árvore, digamos, algo metafísico. Sim, isso é Kant. Né? Isso é Kant. Kant. E serve para o ser humano também? Para o indivíduo? Sim. A forma como... Daí tu pega o Schopenhauer, por exemplo, o que me orienta é a vontade, que ele vai chamar de vontade de viver. Então, tudo aquilo que eu faço é orientado por essa vontade de viver que me controla. Então, por exemplo, ele vai dar o exemplo da paixão, do amor. Opa! O que é o amor, né? Porque as pessoas... E aí nós entramos em temas bem particulares. Sim, particulares. Vamos então, trazer. Vamos pro amor, por exemplo. Vamos pro amor. O amor pro Schopenhauer é porque as pessoas sofrem por amor. Porque elas buscam no amor, na relação entre dois, enfim, algo que não está contido no amor, que é a felicidade. Isso não existe no amor. Qual a função do amor? Para Schopenhauer, tem todo um debate, mas é a procriação. É a vontade de viver, é a vontade de continuar existindo
em outros seres. Uhum. E nós pressupomos numa relação a felicidade, diria o Schopenhauer, e isso é um grande erro nosso. E nós sofremos por amor, por exemplo. Nós pressupomos, se eu entendi, professor, para a gente acompanhar o teu raciocínio, né? Nós acreditamos que a felicidade está no amor, é isso? Exato. Nós associamos amor com felicidade. Com felicidade. Exato. E não... Mas tu pode associar a felicidade com qualquer outra coisa, com trabalho, com um monte de coisa. Não. Sim. Não. Não? Não, desculpa. Porque por Schopenhauer, daí vem a famosa frase dele, a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. E aí lembra muito Platão também, lá no Banquete. Uhum. Né? A vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Diria ele, de segunda a sábado, sofrimento, domingo, tédio. Ou, né, quando nós temos algo... Vou começar pelo não temos, né? Quando nós não temos algo, o pêndulo está no sofrimento. Eu sofro porque eu quero. Aí quando eu tenho, ele vai pro tédio. Não, mas agora eu tenho, então que graça tem? Eu já tenho, então eu quero outra coisa. Então a vida é esse pêndulo. Claro, Schopenhauer tem uma visão pessimista da vida. Uma visão muito pessimista. E para ele viver é sofrer. Assim, em poucas palavras é isso. A vida é sofrimento. Mas eu achava que Nietzsche tinha... Não. O Nietzsche no início, é engraçado porque o Nietzsche era bem novinho, 20 e poucos anos. Ele estava caminhando... próximo a uma livraria, ele entra na livraria, ele se depara com um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Ele olha para o livro, ele diz, parece que alguém disse, vou ter que comprar esse livro. E ele pega o livro, compra e vai para casa. E ele começa a ler o livro e não para mais. Ele se apaixona. Então o Nietzsche é muito influenciado pelo Schopenhauer. Uhum. E o Nietzsche se torna muito pessimista. E até quando ele entra para a universidade... Com 24 anos, ele é um professor muito jovem de filologia, ele é admitido na universidade com 24 anos, e ele forma um grupo de amigos, mais dois, um homem e uma mulher, colegas dele, que adotam a filosofia do Schopenhauer e eles são pessimistas. Então Nietzsche tem cartas para a mãe dele falando que a vida é sofrimento, que é isso, tem que aceitar e ponto final. Mas há uma guinada na vida do Nietzsche que logo depois... E dessa guinada ele sai da universidade e tal, que ele é convidado por uma mulher super rica para ir fazer uma viagem. Né? E ele vai para vários locais, entre eles na Itália, enfim. E ele passa uma temporada com essas pessoas num lugar belíssimo. E o Nietzsche é aquele que diz que viver é sofrer. Né? Sim. Só que ele está num lugar belo e as pessoas lá, elas passam um dia conversando sobre filosofia, lendo... grandes autores como Montaigne, por exemplo, que é um autor que Nietzsche admira muito, Balzac e tantos outros, e de noite eles ficam conversando, olhando para a natureza e tal, e não, daí ele inverte. Então Nietzsche é sim pessimista na sua juventude, mas há um certo momento dos 26, 27 anos que ele abandona o pessimismo e ele começa a valorizar a vida, e ele começa a defender a vida. Então o filósofo que mais... E isso é incrível, né? Porque a gente tem um olhar mais pessimista do Nietzsche mesmo. Isso é comum, né? Sim. Mas um dos filósofos, vamos chamar assim para não generalizar, né? Mas um dos filósofos que mais valoriza a vida é o Nietzsche. E as obras dele é isso. Olha só, que interessante, professor. E a vida, aí ela se torna esse pêndulo, né? Porque você, em alguns momentos é feliz, outros momentos não, mas existe a busca dessa felicidade e Nietzsche, de certa forma, ele acaba... Sim. Acredito nesse momento aí, pelo menos, encontrando o professor. Sim, muito. Mas, diferente do Schopenhauer, que diz que a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, ou seja, é ruim, tu sofre ou tu tem tédio, todos os dois lados são ruins. Claro que ele dá uma saída depois do Schopenhauer, né? Que é pela arte, pela moral e pelo ideal ascético. O Schopenhauer dá uma saída. Mas a saída que ele dá é uma saída ascética. É quando tu nega a vontade de viver. Que é uma saída, assim, bem dura, que pouquíssimos conseguiriam. Então, o Schopenhauer, sim, vê a vida como sofrimento. Mas o Nietzsche, depois que ele abandona essa leitura mais pessimista, ele vai falar, não, claro que viver é sofrer. Mas todo sofrimento é um momento de libertação, é um momento de crescimento. De crescimento. Então, toda a diversidade na filosofia do Nietzsche maduro é algo positivo. E ele gostava muito de... Ele queria ser jardineiro, Nietzsche. Só que ele tinha uma saúde frágil e ele acaba desistindo porque ele não teria condições. E justamente diante dessa metáfora do jardim, ele tira uma metáfora bem interessante, que é a seguinte. Todo mundo olha para uma planta e vê as raízes e acha aquilo feio. A vida é isso. A vida tem feiura, tem adversidade,
que seriam as raízes de uma planta. Uhum. Mas tu precisa das raízes para a planta florescer. Óbvio, Então, senão ela... Exato. E viver é isso. Então, tu precisa do sofrimento, da adversidade, como algo positivo. Daí a famosa frase em Crepúsculo dos Ídolos, aquilo que não te mata te fortalece. Então, sim, tu tem que abraçar. Aí ele pega uma máxima que ele chama de amor fati, mas que é uma máxima lá nos estoicos, em Epiteto, em Marco Aurélio, que não está como amor fati, mas simboliza justamente isso, que significa, traduzindo literalmente, amor ao destino. Mas o destino aqui a gente pode se confundir, achar que é destino, do tipo os gregos. Eu já confundia. Não. O destino aqui são os acontecimentos necessários. É aquilo que é. Ou seja, vai acontecer desgraça na tua vida, vai acontecer adversidade, sofrimento? Vai. Amor a isso. Tu tem que não só aceitar, mas tu tem que amar o lado negativo da vida. E é essa a grande oportunidade de crescimento. Então é aí que os grandes gênios surgem. E ele cita exemplo do Rafael Sanzio, que quando ele começou a pintar, ninguém dava bola para ele e era uma diversidade total e ele se tornou Rafael. Ele cita o exemplo do Montaigne, que escreveu milhões não, né? Mas ele escreveu muito para chegar aos ensaios dele. E ele cita vários outros exemplos mostrando que na diversidade é que nós nos destacamos. E canalizamos, não é, professor? Mas e quando você, por exemplo, isso também acontece, claro, com artistas, né, que na sua obra, seja música, pintura, que aquele momento proporciona, né, esse desenvolvimento. Mas quando não existe isso, professor, como amar também esse sofrimento, né? E, claro, o aprendizado nem todos vão desenvolver, porque tudo é uma parte de aprendizado. Mas como também, né, entender isso e amar, e como a filosofia ajuda lá no dia a dia, professor? Bom, aí a gente poderia continuar com Nietzsche, com o seu niilismo ativo, né, porque Nietzsche critica outras formas de niilismo, como negativo, passivo e reativo, mas defende o ativo. Professor, só o niilismo, para a gente entender, então, assim, se tem como fazer claro. um resumo. Não, sim. Niilismo é um termo filosófico muito difícil de ser entendido, porque também é um termo que confunde, porque há várias interpretações. Então, o niilismo não surge com Nietzsche. O niilismo já está presente em algumas discussões teológicas. Depois está presente dentro do debate do idealismo alemão, depois na literatura russa e só depois em Nietzsche. E depois no século XX tem vários autores. Mas niilismo é uma concepção, e aqui eu vou pegar o Nietzsche, que é o mais conhecido e o mais importante sobre isso. Niilismo é uma concepção, nihil é nada, né? Então niilismo é uma concepção sobre o nada. Tá. Então, segundo essa leitura que o Deleuze faz do Nietzsche, há 4 niilismos. Existe um niilismo negativo, que é o platonismo e o cristianismo, por exemplo. Toda vez que tu nega um mundo, que é esse mundo, para se apegar a outro mundo, o Platão, o mundo das ideias é o verdadeiro, esse mundo é o falso, o Platão está defendendo o niilismo negativo desse mundo. Ele está tornando isso nada, e tudo aquilo. O cristianismo também. Então o cristianismo é criticado por Nietzsche, assim como Platão, assim como Sócrates, justamente por esse niilismo negativo, né? O que acontece na modernidade? Acontece que nós substituímos esse Deus do cristianismo pela ciência, pelo progresso. E aí o Nietzsche vai falar que aí há um niilismo reativo, porque há uma reação àquele outro mundo, e aí as pessoas se apegam a esse próprio mundo e criam a verdade nesse próprio mundo. Daí o Deus está morto, está justificado aqui, né? Existe uma outra forma de niilismo que é muito comum nos jovens, quando tu fala, o cara é niilista, é esse niilismo passivo, que seria um niilismo mais depressivo. Né? Aquele niilismo, a vida não tem sentido e tudo mais, né? Mas o Nietzsche, ele diz, essas 3 formas, ele critica e diz, o que eu estou defendendo aqui é um niilismo ativo. Então Nietzsche é um crítico do niilismo, dessas 3 formas iniciais, e dentro do próprio niilismo ele cria um niilismo que ele defende. Então o Nietzsche critica o niilismo e constrói um novo niilismo, que é o ativo. Que em outras palavras tu não tem fundamento, tu não vai partir de Deus, tu não vai partir do ser humano, tu não vai partir do cosmo grego, tu tem que construir. Então, para Nietzsche, o niilismo ativo para ele tu tem que ser o proponente da tua vida, tu tem que ser o artista da tua vida, tu tem que construir a tua vida e não pegar algo pronto de fora. Então, o niilismo em Nietzsche corresponde a isso. E claro, se tu pegar o mesmo debate com o existencialismo e o absurdismo, depois no século XX, o Sartre, né, do existencialismo, ele diz, tu tá condenado à liberdade e tu vai ter que construir a partir dessa condenação. Então eles também propõem que tu seja ativo na construção. Ativo na construção do teu caminho. Teu caminho. Isso.
Tá, desculpa interromper, professor, Por mas favor, justamente... por favor. Mas eu vou falando. Não, ótimo, mas justamente numa fala tua, e eu quero contextualizar aqui, você diz assim, olha, se não me falha a memória, eu anotei aqui, mas eu não encontrei em que folha que tá. Quando uma porta não se abre, você já parou para pensar que talvez não fosse para se abrir? O que você quer dizer com isso? E quando você fala do caminho, né? Você acabou de falar do caminho. Acreditas que existe algumas coisas pré-definidas? É nesse sentido? E aí, ou então, dentro da tua liberdade, você constrói seu caminho, mas algumas portas podem não abrir? Explica um pouquinho aí para a gente, professor. Eu gosto bastante dessa visão. E para pensar isso, eu vi um autor brasileiro, o Fernando Sabino, numa obra O Encontro Marcado, que tem uma famosa frase que é totalmente existencialista, que é a seguinte: o diabo desta vida é que entre os 100 caminhos que eu tenho para escolher, eu posso escolher apenas um e viver com nostalgia de 99. Né? Ou seja, viver é escolher o tempo todo e arcar com as consequências e ser responsável pelas consequências. Só que tu fecha outras portas nesse sentido. Claro. Então, se tu tá tentando entrar numa porta e ela não abre, tu tem que saber que essa é a existência, que as coisas não estão prontas e tu tem que construir, tu tem que ser ativo. E aí nós podemos entender isso com 3 autores. O Nietzsche, o niilismo ativo do Nietzsche, que diz: tu é o cara que vai construir a tua vida e tu tem que ser o proponente dela. Então ser ativo aqui é... Claro, ele traz outros conceitos, como além-homem, é superar, é ir além. É abraçar a diversidade e ir além. E buscar se superar o tempo todo. E se autorresponsabilizar, deixar outras nesse sentido, professor? Porque sim, nós temos muito disso, né? Sim, é o destino, Deus não quis, alguma coisa. É por aí? E já esse debate o Nietzsche não faz tanto. Quem faz daí é o Sartre. O Sartre? Okay. Porque o existencialismo dele diz: tu tá condenado à liberdade. É liberdade, não vem com esse papo de mas eu fiz tal coisa porque o mundo me obrigou a fazer, o destino, né? O fado. Então o Sartre tem um termo que se chama má-fé. E má-fé para Sartre significa literalmente quando negamos a própria liberdade. Então eu sou proponente da minha vida, eu sou condenado à liberdade, e essa condenação que parece antagônico, tu é condenado à liberdade. Não, se tu é livre tu não é condenado. Não, tu é condenado à liberdade, porque tu sempre tem que escolher. E se tu não escolhe, tu escolheu não escolher, né? Então o Sartre diz que o cara que nega essa condição age de má fé, que é quando ele nega aquilo que o define, que é a liberdade. E tu é sempre responsável por tudo aquilo que acontece contigo. Mas eu tô nessa situação porque o mundo me jogou nessa situação, porque isso, porque aquilo. Tu sempre é o agente, segundo, claro, o existencialismo dele, do Sartre, né? Há uma outra resposta que é do Camus, mas aí já vai pela via da revolta, né? Daí já é o Sísifo e tal. Mas que é mais ou menos... Agora, eu fiquei curioso. Porque eu gosto de pensar sempre essas 3 visões. Sim. O niilismo ativo do Nietzsche, o existencialismo do Sartre e o absurdismo do Camus. O Camus não é existencialista, ele é absurdista. E ele, lá no mito de Sísifo, ele fala da figura mitológica de Sísifo, né? Que rola a pedra para o topo do monte, e no final do dia ela volta para a base, e ele tem que fazer isso todos os dias para sempre, ao infinito. E ele diz que, portanto, assim como o trabalho de Sísifo, que faz isso o tempo todo, não tem sentido, porque ela sempre volta para a base, e ele tem que sempre fazer todo o processo, e ela volta para a base. A vida também não tem sentido. E toda vez que nós buscamos sentido na vida, nós é que construímos esse sentido, porque nós precisamos dele. Então, para Camus, a vida não tem sentido. E aí tu diz, beleza, a vida não tem sentido, e a vida é absurda, então pronto, né? Acabou, o que eu vou fazer? Exatamente. Ele diz, não, a saída para isso é a revolta. É a revolta contra o absurdismo da vida. E mesmo sabendo que ela não vai ter sentido, essa revolta te dá felicidade. Então é possível ser feliz, segundo Nietzsche, segundo Sartre e segundo Camus. É quando eu aceito aquela condição e mesmo assim eu construo a partir dela. É quando, por exemplo, em Nietzsche, eu aceito a desgraça que pode acontecer comigo, mas eu vou, por meio, né, da construção, me tornar algo melhor a partir do sofrimento. Daí o amor fati, por exemplo. Sim. Ou os outros 2 também. Tu vai, então, pela responsabilidade diante da tua liberdade, sempre construir algo que remeta a algo universal. Por isso que a ética de Sartre, ela tende a esse universal,
Aquilo que eu faço é como se eu dissesse, todo mundo poderia fazer isso. Até lembra Kant, mas aqui está presente no Sartre. E o Camus da mesma forma. Então o Camus também ele propõe, tu vai se revoltar contra esse absurdismo. E essa revolta tua, tu vai aceitar e tu vai ser feliz com a própria condição que tu tem enquanto ser humano. Dá para dizer então, professor, que se você tem um propósito diante do pensamento filosófico, diante até desse absurdismo, né? Uhum. O propósito te apresenta uma forma de felicidade, porque mesmo que a vida seja isso, mas você tem um objetivo que é se revoltar contra ela. Para Camus, sim. Uhum. Mas, claro, a gente está falando desses 3 autores. A gente poderia citar Sim. autores da religião que vão propor um sentido em Deus, né? Aqui o Luc Ferry tem um livro chamado Do Amor. E nesse livro ele começa falando, parece título de livro mais geralzão, né? Mas é um livro de bem autoajuda? Parece, né? Os títulos do Luc Ferry são títulos assim que tu olha, tu não dá muita coisa. Eu li o Aprendendo a Viver dele, Aprendendo a Viver. É uma história da filosofia. Sim, né? sim. Mas o Camus ele resume assim os sentidos que a humanidade foi construindo a partir de 4 momentos. Para os gregos, o cosmo. Então tudo era visto a partir da ideia do cosmo. O cosmo era o princípio que dava sentido às coisas, né? Então a felicidade era construída a partir do cosmo. Por exemplo, o cosmo remete à ordem e, portanto, à saída do caos. O exemplo que ele dá é de Ulisses. Ele sai da guerra de Troia e volta para Ítaca. Então, lá em Odisseia, de Homero, quando Ulisses está voltando para casa, ele está saindo do caos e voltando para a ordem. Isso é felicidade para os gregos. É quando tu alcança a ordem. E aí isso tem como base, como princípio, o cosmo, porque para os gregos esse telos, essa ordem, ela é representada pelo cosmo. Então esse é o grande paradigma, o princípio. Os medievais é Deus. Então o princípio é teológico, não mais cosmológico. Então para os medievais, a felicidade, o sentido da vida é construído a partir de Deus. A minha vida tem sentido se eu me aproximar de Deus, por meio da fé, por meio das orações e tudo mais. Sim. E aí temos figura como Agostinho, como São Tomás, né, que são figuras centrais, mas tantos outros, mas esses 2 são bem importantes. No período moderno, tu substitui Deus pelo próprio ser humano, aí temos o princípio humanista. Então agora o que está em jogo é a tua liberdade, a tua autonomia, a tua autodeterminação. Então agora o ser humano está no centro do debate moderno, por isso o ser humano se torna o princípio que vai nortear o sentido, a felicidade. Exatamente, a própria felicidade. Você fala muito sobre isso também, Sim. do ser humano hoje achar que é um dever dele ser feliz. Aí entra Exato. o contexto de felicidade, né, professor? Exato, e esse é um problema, né? Dentro dessa sociedade líquida. Exato, esse é um problema. E aí vem no período contemporâneo, que é o princípio da desconstrução. Então, cosmo dos gregos, Deus dos medievais, o ser humano dos modernos e a desconstrução dos contemporâneos. Por quê? Porque tu não parte mais de um princípio metafísico como cosmo, Deus ou ser humano. O ser humano como um princípio metafísico aqui. Não um ser humano eu particular, mas como um princípio metafísico. Tu não parte mais disso. Então tu não tem uma fonte de onde tu vai tirar o sentido da tua existência. Ah, ok. Mas a partir do Nietzsche, a partir dessa turma que vai desconstruir esse sentido, e aí nós pegamos o Deus está morto, que representa justamente isso. Não tem mais sentido metafísico. Então Deus está morto é isso, é a morte da metafísica, seja o cosmo, Deus ou o próprio ser humano. E aí tu vai fazer o quê? Bom, tu vai ter que construir a partir do mundo mesmo, né? Daí muitos filósofos vão para a linguagem, outros filósofos vão para as questões mais particulares do ser humano, etc. E isso da felicidade que tu cita é interessante porque, e aí eu lembro do Aristóteles, né? Para Aristóteles a felicidade é uma atividade, não é algo assim, eu sou feliz porque estou tomando este café, né? E as pessoas buscam a felicidade no momento. Não, para Aristóteles a felicidade é uma condição humana que se dá ao longo da vida e tu só vai saber realmente se tu foi feliz no final dela. Então é um debate interessante e nós hoje associamos a felicidade muito com o particular. Daí tu cita o modernidade líquida, né? Sim, perfeito. Enfim, mas é um pouco o produto, é um pouco esse mundo que a gente está vivendo agora, que é um mundo diferente dos mundos antigos, medieval e moderno. Pois é, e o Saramago, ele falava sobre isso, né? Sobre a questão parafraseando ali o Platão, que vivemos muito hoje, vivemos muito na caverna de Platão. Sim. E ele falava, por quê? Nós temos muitas distrações, muitos estímulos e a busca da felicidade pode ser nas coisas, né? E fica complicado também, né, professor?
de trazermos esses pensamentos, esses pensadores, né, essa cultura toda para a nossa sociedade poder caminhar diante das próprias redes sociais. Aí a gente traz para um campo mais bem atual aqui para a gente problematizar como fazermos as nossas escolhas, né? O que é ser feliz hoje em dia? Como buscar essa felicidade? Exato. Bom, aí nós entramos nesse mundo contemporâneo, que é um mundo super complexo, e há várias respostas diante das crises que nós vivemos. Então, tu pode pensar por Bauman mesmo, né? Hoje o mundo, ou Guy Debord, por exemplo, também, né? Hoje o mundo remete a estar sempre presente, sempre aparecendo em rede social, em imagens, é o mundo das imagens. Mas todas essas saídas desses mundos, o Guy Debord, por exemplo, com a Sociedade do Espetáculo, ou mesmo o Zygmunt Bauman com a modernidade líquida, as relações são líquidas, nada mais é estático, nada mais é pedra, tudo é água, então tudo se esvai facilmente e nada fica de pé. Ou Sennett, Richard Sennett é um autor da sociologia, mas que também pensa essas questões. Ele fala da corrosão do caráter, que o mundo também mudou muito e aquilo que era antes garantido enquanto trabalho, enquanto estilo de vida, ou seja, uma pessoa vivia na mesma comunidade, no mesmo bairro, participava junto com a família, com os parentes, na mesma igreja, no mesmo trabalho sempre. Passavam uma vida toda. No mesmo trabalho, na mesma igreja, na mesma comunidade. E isso acabou, isso não existe mais. Então é um mundo que se transformou, sim, mas essas transformações também não são assim transformações que acabam deixando de lado as reflexões filosóficas. Então nós podemos ainda assim nos apegar a ideais como mesmo o Deus dos medievais, o ser humano dos modernos, para responder essas questões. Então tem autores, por exemplo, diante dessa crise que a gente está vivendo, como um Habermas, que ele diz, não, calma aí, a gente não abandonou a modernidade, a gente está ainda no terceiro paradigma, que é o paradigma moderno. Quer dizer, o paradigma grego já foi, claro, que é o cosmo. O paradigma medieval também, enquanto ordem do mundo, que é Deus. Não que Deus não está mais presente, né? Mas enquanto paradigma filosófico de base, sim. O paradigma moderno que vige, segundo Habermas. Então há autores como Habermas que dizem, não, a gente ainda está no projeto da modernidade, que é o paradigma do ser humano, da autonomia, da autodeterminação, da liberdade. Essas questões modernas presentes aí, por exemplo, na Revolução Francesa, etc. Né? E há outros autores não. Por exemplo, um Lyotard. O Lyotard vai falar, acabou, o paradigma moderno acabou. A gente está num paradigma pós-moderno. Então hoje nós vivemos na pós-modernidade. Da pós-modernidade. Porque para Lyotard as grandes narrativas modernas se foram. Qualquer grande narrativa que estava presente na modernidade não existe mais hoje. O cristianismo, o socialismo, o próprio capitalismo, isso aí tá se esgotando. Então nós temos que buscar novas... Toda narrativa é problemática, segundo ele, né? Então há muitas leituras sobre isso, né? Que mundo estamos vivendo. E a tua leitura, professor, sobre isso? Bom, a minha leitura é que eu estudo Hegel na minha pesquisa, mestrado, doutorado, e, portanto, eu estou muito preso aos modernos ainda. E eu me aproximo muito da tese do Habermas. Eu acredito que ainda há espaço do paradigma moderno para a construção do mundo atual. Vejo que muitos problemas hoje se dão justamente por uma tentativa de abandonar o paradigma moderno. Mas eu vejo que há sim espaço ainda para o paradigma moderno. Então, sigo aqui a tese do Habermas. E essas transformações também fazem parte, não é, professor? Nós temos que justamente analisar, porque nem tudo é negativo. Ah, sim, claro. Por exemplo, né, nós temos aí a questão das redes sociais, claro, que causa uma série de questões aí, você, né, participa bastante também, e isso é legal, porque traz também esse estudo da filosofia. Eu mesmo tive contato através das redes sociais, né, então a gente tem que fazer essa análise profunda, mas sempre buscando a aproximação, né, professor? E a questão, eu queria trazer o Descartes, pronunciei correto? Vamos dizer, Descartes, para a questão dos sentidos, né? Ele tem uma fala, eu penso, logo existo, e tem essa questão dos sentidos. Já que nós fizemos toda essa conversa, e eu acho importante para a gente tentar trazer, contextualizar essa questão do sentido de entender, né, o que está e o que não está presente e como caminhar aqui dentro da sociedade. Gostaria que tu falasse um pouco do Descartes nessa área. Bom, 2 pontos. O primeiro é que, sim, eu acho que o teu primeiro comentário importante, redes sociais, de modo geral, não é algo negativo, né?
Em hipótese alguma. Perfeito. Até quando eu retomo o paradigma moderno, é muito mais um sentido filosófico. Não Estamos sentido, na rede agora, e não no sentido de criticar a rede social. Sim, perfeito. Ela é super positiva. Claro que ela pode ser negativa a partir do uso. Mas, sim, ela é positiva. Ela está aí para agregar e ajudar. Então, não vejo assim, problemas nisso. Vejo problemas no uso. Vejo problemas, por exemplo, na banalização. Vejo problemas no uso demasiado da indústria cultural. Aí eu vejo problemas, porque não há espaço para crítica, não há espaço para contradição. E aí eu vejo, sim, que é meio problemático. E falta profundidade para isso, né, Exato. professor? Por isso mesmo, né? É sim positivo, mas quando tu vai, por um lado, apenas... E aqui eu citei a indústria cultural, mas por quê, né? Porque a indústria cultural é um termo... E aí vai puxando assuntos, né? Mas é um termo do Adorno, do Horkheimer, ainda lá na década de 40. E hoje, quando tu atualizar a indústria cultural, tu tem que atualizar a partir da internet. Não tem como não atualizar ela hoje sem falar da internet. Então, hoje, música, Spotify, filmes, Netflix e assim por diante. Então, tudo está atrelado à internet hoje, essa indústria cultural. Então, temos aí a criptoarte também, por exemplo, né? Arte digital. Exato. Então, enfim, eu acho que é super positivo sabendo usar e não caindo nos problemas que a indústria cultural nos aponta, assim, que a crítica à indústria cultural nos aponta. Esse é um ponto que, então, eu sou super, assim, do lado favorável aí ao uso das redes sociais para o conhecimento de modo geral e para o entretenimento também. Acho que é um espaço para isso também. Descartes. Bom, Descartes é um autor da filosofia moderna, é um autor que abre o debate moderno. Não, é considerado o pai da filosofia moderna, mas eu vejo que o início se dá ainda com o humanismo e o renascimento. Mas Descartes ele chega à concepção do cogito ergo sum, do penso logo existo, passando pela crítica, que é o que nós falamos já. Então Descartes diz o seguinte, eu não posso aceitar nada como dado. Por quê? Um pouco da história dele, eu acho que ajuda a entender. Ele foi estudante do Le Fleche, que era o principal colégio francês na época. Tipo, era top, assim, né? E depois de estudar lá com os grandes mestres da época, da Europa como um todo, e da França especialmente, ele se deu conta de que tudo aquilo que ele construiu, aí nós podemos pensar o prédio cartesiano, como se todo o conhecimento que ele tinha era uma espécie de prédio, com camadas, com andares, tinha uma base fraca, que era a base da escolástica ainda, porque está a passagem do medieval para o moderno, né? E ele disse, não, eu não posso sustentar o conhecimento a partir de uma base fraca, porque senão o prédio cai. Se tu construir 2 pilares, 3 embaixo fraquíssimos, o prédio cai. Aí, então o Descartes faz o quê? Ele demole o prédio e reconstrói. Só que ele está preocupado com a base. Então, para Descartes, o sentido da filosofia dele está na base do conhecimento. E para chegar à base do conhecimento, ele só pode aceitar algo como verdadeiro depois de duvidar. Daí vem a dúvida hiperbólica. Daí vem, por exemplo, os famosos exemplos, né? Eu posso duvidar que eu estou aqui agora gravando esse podcast. Porque eu posso estar sonhando. Se eu estou sonhando, tu me convidou. Daí tava lá, eu pensei, eu vou ter que gravar. Eu estou sonhando agora, eu vou acordar. Ou eu posso estar alucinando. Então, 2 exemplos que ele dá, o sonho e a loucura. E um terceiro exemplo que ele dá para falsificar as ideias matemáticas é o gênio maligno. E se tem um gênio maligno que está cogitando comigo o tempo todo, e eu estou pensando que eu estou aqui, ou eu penso que 2 mais 2 é 4, e na verdade não é. Bom, resumindo, o que o Descartes quer fazer, ele duvida de tudo. Eu não posso aceitar nada como dado. Isso aqui é uma caneca, não sei. Pode ser. Não sei, eu posso estar sonhando. Né? 2 mais 2 é 4, não sei. O gênio maligno pode estar agindo. E, né? É tipo Matrix. O gênio maligno é tipo Matrix ou tipo a alegoria da caverna do Platão. É a mesma coisa. Tu pode estar dentro da caverna, tu não sabe que tu está dentro da caverna, né? Mas tudo isso para mostrar que tu só pode aceitar algo como dado depois de uma crítica radical, a dúvida hiperbólica. Toda uma análise ali. Toda uma análise de dúvida. Assim, eu vou duvidar de tudo. Daí ele duvida das fontes do conhecimento, duvido de tudo aquilo que provém do sentido, duvido de tudo aquilo que provém da razão. Mas tem um pouco a ver com os dias atuais, né, professor? Que todo mundo duvida de tudo, você mostra, né, o ceticismo na política, principalmente. Ceticismo político, olha aí, científico. Já tem uma resposta, ó, tá Descartes aí da primeira fase. Na primeira fase. Científico também, tem muito da dúvida da ciência. Perfeito. Então, esse processo do ceticismo é importante. Claro. É importante. Mas tem um segundo passo que o ceticismo enquanto filosofia não dá, os céticos, como o Pirro, por exemplo, porque eles são céticos para sempre, né? É que Descartes diz, depois que tu duvidou, tu pode chegar à verdade. Então, tu pode duvidar do saber científico hoje,
né? Tu pode duvidar da política hoje, mas depois que tu tem dados que provam aquilo, tu tem que aceitar, né? Senão tu vai duvidar para sempre, ponto final. Tu nunca vai aceitar nada de qualquer saber. E o Descartes, então, ele se deu conta de que ao duvidar, ele estava pensando para duvidar. Mas para pensar, ele tinha que existir para pensar. Daí penso, logo existo. Entendi. Então, da ok, dúvida vem o ok. pensar, do pensar o existir. Ao penso e existo aqui se dá dessa forma em Descartes. Da dúvida vem o penso, logo existo. Então o fundamento do Descartes é o sujeito pensante. E esse sujeito pensante é aquele que vai propor os grandes problemas da filosofia, da ética, do conhecimento. Perfeito. E aí vai, né? Daí tem, claro, o debate a partir disso, e uma das contribuições do Descartes se dão a partir da separação do corpo e da alma, que ele propõe, né? E aí a ciência começa a se desenvolver com mais força na época, porque se tu separa corpo e alma, depois da morte do corpo, a alma sai do corpo, e aí o médico pode manipular o corpo, pode mexer no corpo. Porque no período medieval não podia mexer, porque ele guardava a alma e era algo sagrado. Então quando o Descartes cria esse mecanicismo, separando corpo e alma, então a medicina começa a se desenvolver com força. Perfeito. Professor, e para quem quer se aproximar da filosofia, conhecer um pouco mais, uma leitura, o que tu pode indicar, que conselho tu pode dar aí para nossa audiência? E lembrando, né, que não é só sair pensando e duvidando, existe também, claro, pode fazer isso, mas existe uma construção, existe uma base sólida aí para, né, se fazer isso, porque senão daqui a pouco a coisa vira loucura, né? Porque a filosofia não é só a dúvida, né? Exato. Tem a dúvida como ponto de partida, mas a partir da dúvida, e isso, claro, a partir de filósofos, né? Eu citei um Descartes, eu citei um Hegel, mas há vários filósofos aí, por exemplo, Tomás de Aquino não vai partir da dúvida como um Descartes partiu, Santo Agostinho também não. Então isso é importante, que na filosofia a gente nunca pode falar, a filosofia pensa assim sobre tal assunto, sobre política, sobre religião, sobre sentido de vida. Não, a filosofia não, é o filósofo. Então sempre tem que particularizar. A filosofia kantiana pensa assim, aí tá certo, né? Porque quando tu fala só filosofia, aí tu cai no problema de jogar tudo no mesmo lugar e são muitas concepções diferentes. Perfeito. Acho que como ponto de partida, eu sempre defendo que há 3 pilares quando se estuda filosofia, né? O primeiro pilar, que é o primeiro mesmo, nesse sentido hierárquico, e aí a minha posição, claro, eu estou na filosofia há 20 e poucos anos, estou bastante tempo, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui mudando de opinião, mas hoje eu penso assim, que o primeiro passo que tu tem que dar é ter uma base da história da filosofia. É saber, minimamente, o período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Ter aquela base que tu pode conseguir facilmente ela com um livro de história da filosofia, né? Pequeno manual, tu vai ter aquela base, ó. Então, beleza, então, o Platão tá aqui, mas já o Descartes tá aqui, que é diferente aqui do Agostinho, por isso que eles pensam assim. Por isso que o Heidegger tá aqui e reconstrói a metafísica, mas ela já estava aqui. Sabe, aquelas noções bem básicas, né? Então, a história da filosofia é o primeiro tipo de estudo que tu pode encontrar em qualquer livro de história da filosofia. Não a antiga, a história da filosofia. Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Os 4 períodos. Tá. Porque assim tu consegue... Qualquer autor, tu consegue visualizar dentro desse fio condutor que é a história. Porque como são muitos autores, a filosofia se torna complexa. Porque cada autor possui uma complexidade. E se tu for direto para um Descartes, tu vai ficar a vida toda em Descartes. Porque os autores são profundos. E eles têm corpo para a gente ficar há anos em cima deles. Eu estudo Hegel, por exemplo, desde 2007. E eu tenho muita coisa para aprender ainda. Então, se eu ficar só em Hegel, quantos anos aqui, né? que eu não estudo outro cara, né? Então, sim, ter uma visão da história da filosofia e sempre estudar, buscar um conhecimento fortalecendo o período antigo, medieval, moderno, contemporâneo é importante. E isso, como eu disse, tu encontra em livros, tem vários livros, né? De um volume, de vários volumes, aí vai da escolha de cada um, né? Segundo pilar é conhecer um pouco as áreas da filosofia. Porque assim como há uma história, a filosofia não se reduz à história. A história é apenas a história. Então, história da filosofia e filosofia não são a mesma coisa. E só estudar a história da filosofia, tu é um historiador da filosofia. E tu não está estudando filosofia de fato, o filosofar. Como segundo pilar, eu penso que tu tem que ter uma noção básica de áreas filosóficas. E aí sim tu pode pegar pequenos livros, manuais, introduções de áreas que tu tiver interesse. A filosofia tem muitas áreas. Tem mais de 50, sei lá, chutando assim. Então, tu
eu tenho interesse em ética. Sobre felicidade, sentido da vida, é dentro da ética. Então tu vai pegar um pequeno manual de ética para ter uma base da ética, as noções gerais. Eu quero estudar metafísica, que é o que nós falamos do Platão e tal. Sim. Então, um pequeno manual de metafísica. Então, ética, metafísica, epistemologia, filosofia da arte, filosofia do direito, filosofia política, etc. Né? E aí, claro, por serem muitas, tu vai ter que fazer escolhas. E é por isso que todo mundo pode se encontrar na filosofia. Porque ela é tão vasta que é impossível tu não ter um interesse que tu não vai encontrar na filosofia uma reflexão sobre o teu interesse. Eu não gosto desse papo aí de metafísica porque parece papo de bêbado. Esse negócio aí não faz sentido. Ok, do que tu gosta? Eu curto muito arte e tal. Filosofia da arte. Então tu não vai ler uma metafísica, vai ler filosofia da arte. Mas eu sou da biologia, eu gosto mais de ciência natural, enfim. Filosofia da biologia. Sabe? Então, a partir de cada interesse particular, tu pode se orientar dentro da filosofia e escolher, daí a minha dica, pequenos livros introdutórios sobre essas áreas. Porque aí tu vai ter a visão geral dos conceitos, da história desse pensamento e tudo mais. E o terceiro pilar é ler os livros de filosofia, né? É ler os clássicos. Então, depois de, por exemplo, ler a história da filosofia, ter uma visão geral. Eu me interesso por filosofia do direito, por exemplo. Eu sou do direito, eu quero me aprofundar em filosofia do direito. Ok, então tu vai pegar a filosofia do direito como área temática. Tu pode pegar outras depois, mas começa pela que tu mais curte. Eu sou do direito, curto, eu quero me aprofundar então nessa área. Beleza. Então pega o manual de filosofia do direito, tem uma visão geral disso. Uhum. E como terceiro passo, aí tu pega os clássicos. Então tu pega lá, por exemplo, Levando os Direitos a Sério do Dworkin, tu pega a Metafísica dos Costumes do Kant, ou Princípios da Filosofia do Direito do Hegel, ou sei lá, um livro, um clássico, e se aprofunda nele. Então eu vejo que há sempre esses três pontos para estudar filosofia. E aqui os livros são infinitos, né? A quantidade é gigantesca. E lembrando que isso tudo nos ajuda, né, professor? Você se melhorar enquanto indivíduo, porque a filosofia também traz essa questão da reta postura, de como você ser um ser humano melhor e conseguir lidar com as coisas. A filosofia traz isso também, né, prof? Essa é uma parte da filosofia que vai te ajudar a pensar melhor sobre a vida. Uhum. Né? Então, sim, dentro da filosofia existe uma área que é ética normativa, e essa concepção vai te ajudar a ter uma postura. Então tem muitos filósofos que têm obras que se preocupam com isso. Mas isso também não é a única porta, ou enfim, a proposta da filosofia. A proposta da filosofia, se tu for me perguntar qual a principal proposta dela, é pensar o mundo. Né? É pensar. Não é te tornar ético, mas é pensar o mundo. É pensar o mundo. E dentro desse pensar o mundo, dentro das infinitas possibilidades, uma delas é justamente isso, é te tornar ético. Uhum. Sei lá, se nós pegarmos, por exemplo, só para citar um exemplo, os estoicos, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, citando apenas três. Sobre a brevidade da vida do Sêneca, Manual do Epiteto e Meditações do Marco Aurélio. 3 obras curtíssimas e 3 obras que, depois de ler elas, tu sai transformado. Porque tu vai aprender sobre a importância do teu tempo em Sêneca, sobre a brevidade da vida. E a tese é que a vida não é breve, nós tornamos a vida breve. E nós vivemos ocupados e esquecemos de viver a vida. Então, lendo aquelas poucas páginas, nós nos transformamos como encaramos a vida. Epiteto. No Epiteto, tu vai encontrar no manual dele lições assim para enfrentar os problemas. Tipo, tu leu Epiteto, tu aplica Epiteto, e a proposta do manual é essa, é ser um manual de vida. Tu aplica Epiteto, é difícil sofrer. Pode acontecer qualquer coisa. Vou comprar o Epiteto. Tu é forte, tu se torna forte, Uhum. tu se torna um estoico. A proposta é se tornar um estoico. E Meditações do Marco Aurélio tem como um dos fios isso que tu falou. É te tornar melhor, te tornar um sujeito melhor para o mundo. Então, sim, há muito disso na filosofia, mas o escopo é maior. É maior. É pensar sobre o mundo, eu vejo nesse sentido. E quando o professor Matheus não está pensando sobre o mundo, está na folga dele, o que ele costuma fazer, professor? O que gosta? Música, teatro? Arte. Livros só da filosofia ou não? Fala um pouco aí pra gente. Arte? Não, então eu gosto muito de conviver. Então sempre que eu tiver tempo livre, e é pouco? Sim. É pouco porque porque foi difícil esse podcast, né? Foi difícil, mas conseguimos, professor. Eu tomei uma decisão de me dedicar muito aos estudos, então eu ou tô dando aula ou tô estudando, preparando alguma coisa.
Então, por isso que é sempre difícil, mas eu sempre tento encaixar momentos com amigos. Eu acho que esse contato com amigos, a conversa é super importante para eu dar imunia, para a felicidade, segundo Aristóteles. Então, sim, um pilar que eu sempre busco é esse contato com as pessoas, para não me tornar sozinho, solitário, né? Mas aproveitar também esse contato com o mundo, então, primeiro. E segundo, no sentido mais privado, é quando eu tenho mais prazer, é dentro da arte. Então é literatura, é cinema, é teatro, é música. Então é mais dentro da arte mesmo. Certo. E alguma linha... E esporte também. Esporte? Esporte também. Claro, filósofo, né? Tem que estar completo, né? Pô, tu tá com um problema de saúde, tu não consegue pensar direito. Então sim, acho que aquela caminhada, cuidar um pouco da saúde do corpo é também importante para a saúde da alma. Para conseguir pensar melhor. Então sempre associar corpo e alma aqui é importante, né? Perfeito. E o filósofo, o professor Matheus, ele toma um vinhozinho? Tem um estratega cuidando ali? Ou não? Claro, com certeza. Tem que ter um momento do prazer, eu também, né? Com certeza. O hedonismo. E aqui eu lembro do Epicuro, né? Epicuro diz, né, que quem come sozinho é leão e lobo. Tu tem que estar sempre com amigos. E tu tem que viver a vida buscando o prazer. Só que o prazer do Epicuro não é um prazer vulgar, né? A hedoné de Epicuro é a saúde do corpo e a tranquilidade da alma, a aponia e a ataraxia. Então, Epicuro me ajuda muito nesse sentido, falando que tu tem que aproveitar um pouco dos prazeres do mundo. Ele divide em 3 tipos de prazeres: naturais necessários, que são os que eu preciso para viver, comer, beber e tal. Não naturais, ele fala naturais não necessários, que são esses aí, mas quando tu põe estética. Então, eu posso comer, mas eu posso comer uma comida refinada, daí já é uma estética, é a culinária. Eu posso escutar uma música boa, daí já é a estética da vida. Então tu pode pôr estética na tua vida de vez em quando. Tu não precisa o tempo todo ter estética na tua vida. Certo. Mas de vez em quando é bom isso. Então nesse ponto, sim. E ele fala dos não naturais não necessários, que é buscar poder, honra, riqueza, essas coisas que, na verdade, muitas pessoas acabam construindo a vida buscando isso. E no final da vida elas se dão conta de que de fato não era aquilo que era importante. Sim. Mas outras questões eram bem mais importantes e elas foram deixadas de lado. Por isso que o Sêneca diz, né, que as pessoas vivem ocupadas para a própria vida, né, porque elas nunca podem fazer nada. Então, sim, tem que ter um momento também do ócio criativo. Ótimo. Professor, posso dizer, então, que foi um prazer ter a sua presença aqui no UXPlay Podcast. Fico aqui reticências, porque conversa, né? Papo teria aí para longe, né? Muito ainda. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Foi super legal. O UXPlay Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube, também no Spotify ou as nossas novidades no Instagram, @UXPlay. Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.